Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. Sexta-feira, dia 26 de janeiro de 2024. Opa! É sexta-feira, como é que vão falar assim, sem muita emoção, sem muita ênfase? Vocês gostam muito de dizer desta maneira, sextou! E eu não posso ser diferente. Além desse sextou que vocês venham dar conosco, também não podemos esquecer que vocês devam comentar, curtir, compartilhar, e nós muito contentes que ficamos. Não temos patrocinador, a nossa emissora web, com aquele toque tradicional e parecido com o profissional, mas que nada. Nós temos a vocês. Isto é muito importante. Outras emissoras não têm esse público tão seleto. E é por isso que eu conto com vocês para que estejam conosco nesse dia que foi bem instável o dia inteiro aqui na nossa região. Vocês podem falar da região de vocês, daqueles que falam longe, tipo aquele pessoal lá, a Elvira e o João Batista. Muita chuva prometida para São Paulo, inundações. Então comentem como é no local de vocês, que vocês estão mais distantes. O resto do pessoal, ou os outros, o resto não é uma palavra muito boa de que seja dito. Os outros dos nossos espectadores que intercedem conosco são normalmente aqui da nossa região ou do estado do Rio Grande do Sul, mas seja como for, nós estamos contentes que vocês estejam conosco, é o que basta. Mas, notícias, claro, esqueci de falar do estúdio, que esse aqui é tão somente do preâmbulo, lá no estúdio 1, lindo como sempre, e depois no estúdio 2 da nossa sinopse, melhor ainda, eu tenho prazer de estar com vocês, estar aqui simplesmente como apresentador, mas a pauta é livre. Temos a nossa sinopse sempre muito recheada de informações. Notícias acontecem o tempo todo. São locais do Brasil e do mundo, e nós nos preocupamos com isso. E até de mantê-los bem informados. Mas vocês podem ter informações bem melhores do que as nossas. Tragam, comentem, contestem, deem a sua opinião. Aqui nós não discriminamos sexo, cor e nem ideologia política e nem time do coração. Não me canso de dizer. Às vezes a pessoa pensa que o nosso programa possa ser uma mesmice, que nada. Mudamos o visual. O estúdio é lógico, né? Vamos esclarecer dessa forma. Mas as notícias acontecem e são diferentes. A cada dia nós temos algo novo. Também podemos dar continuidade de alguma que nós já comentamos em situações anteriores, desde que continue interferindo no nosso cotidiano, e esse é o nosso interesse. Por exemplo, o ministro diz que faturam bilhões e não pagam nada. E o que ele está defendendo? A regulação das plataformas digitais. Eles estão numa luta para captar fundos de qualquer lugar. É o novo governo que está tendo um consumo imenso de gastos e precisa tirar dinheiro de qualquer lugar, não para dar grandes benefícios a nós, mas para continuar abastecendo esses gastos que estão aí, exorbitantes. Nós não temos superávit, temos déficit de bilhões que está, e é o nosso Brasil. Claro que nos causa preocupação, porque nós estamos torcendo que o país evolua, tenha o governo que houver. Torcemos pelo Brasil, somos patriotas, amamos essa terra, e nós aqui do Rio Grande do Sul, muito mais ainda, porque temos muito mais amor à terra, segundo é o que dizem nos outros estados do Brasil. O ministro Alexandre de Moraes, ele mandou prender um réu de 8 de janeiro. Sabe por quê? Ele xingou ministros e debochou da tornozeleira. Isto é um crime grave. Cometer homicídio, não, isso fica em segundo plano, não pode fazer isso. Deus o livre, principalmente ironizar alguma atitude tomada pelo Supremo Tribunal Federal e por ele, pelo Alexandre. Este sim, Deus o livre, que façam alguma coisa. Também um tenente que foi expulso do exército por estuprar a sobrinha de 7 anos. E ele tem 73 anos, é casado
e pai. Isso aí é um distúrbio mental, com certeza. Mas estudos dizem isso. Mas a lei está aí. Expulsou esse tenente do exército. Tem um desvio mental, com certeza. Lá na Argentina, o Javier Milei está enfrentando greves imensas, maiores, mas ela é organizada pelos sindicatos. O povo, embora que passando sacrifícios, claro que sabendo que pegou uma inflação de uma outra ideologia da esquerda a 140% ao ano de inflação, ele vai ter algum sacrifício e levar bastante tempo para estabilizar a economia. Mas ele está tomando providência. Inclusive, manifesto diziam que ele estava proibindo manifesto. Não, ele esclareceu bem, ele proibia interrupção de ruas, que eram chamados piqueteiros que faziam isso e muito na Argentina. Isto, ele cortou esse mal pela raiz e os sindicatos estão se organizando, principalmente, bem diferente do Brasil. Lá ele tirou a contribuição dos sindicatos. Aqui no Brasil, elas haviam sido retiradas. Agora foram impostas. São países diferentes. Estamos falando de um presidente de direita, Javier Milei, e ele, depois de tudo que aconteceu, ele demitiu o ministro da Infraestrutura após o vazamento de uma reunião. Realmente seria um inimigo na trincheira. Ele está tomando as devidas providências e na hora certa. Dificuldades, claro que ele vai enfrentar, mas mesmo com aquela mania que alguns até o chamam de louco e outros chamam de Bolsonaro da Argentina, Donald Trump da Argentina, são codinomes ou que até enaltecem o governista, mas a esquerda não. E aqui a esquerda está torcendo contra ele. Basta dizer que a Gleisi Hoffmann, a presidente do PT, está parabéns aos irmãos argentinos. Mas ela fala em irmãos esquerdistas. Como aqui no Brasil, os irmãos que ela fala são só os esquerdistas. Os de direita, ela quer distância e se metendo no país alheio. Ela é simplesmente presidente de um partido. Herdou isso aí, não sei como. Ela que fique na dela, porque as suas opiniões pouco valor têm. Mas a imprensa dá crédito e nós temos que dizer o que está acontecendo nos canais de imprensa. Também agora uma foragida desde 2021, uma mulher de um homem que é chamado o faraó dos bitcoins. Ela foi presa nos Estados Unidos por visto ilegal. Já o cantor Zezé de Camargo raspou o cabelo para fazer o implante capilar e foge da web. É desse jeito, aquela vaidade pessoal não é só das mulheres, homens também têm, e ele não quer, é considerado um galã, embora que tenha uma idade mais avançada, ainda é considerado jovem, e realmente tem esse aspecto jovem, é Zezé de Camargo. Se ele fosse igual a mim, então não poderia mais aparecer em lugar nenhum, mas ele é aquele cantor famoso, sertanejo, e com certeza nós esperamos que surta efeito o tratamento que ele está fazendo. O Tribunal Internacional também ordenou que Israel e os terroristas do Hamas liberem ajuda em Gaza. O presidente Lula decretou e assinou um decreto que garante R$2.000 por ano para alunos do ensino médio. Esta sim, esta foi uma atitude, finalmente apareceu um bom projeto do governo Lula que eu concordo. Ele até foi apelidado de pé de meia. O incentivo ao estudo tem que ser dado em qualquer local. O país que não tem cultura não consegue desenvolver de maneira alguma. Foi crime de mando, diz o advogado preso por matar galerista. Isto aconteceu lá no Rio de Janeiro, chefe de uma galeria que foi morto. Então, agora a investigação está em andamento e eles já disseram isso. O Ministério Público Federal
enviou ao Ministério da Justiça sugestões sobre o uso do equipamento, que são sobre câmeras corporais aos policiais. Mas eu acredito que não tenha que ter grandes orientações, porque se ela é para a segurança tanto das pessoas quanto do policial, deve vir no manual para a empresa que vai colocá-la. O agro também trabalhará contra a aprovação da medida provisória da reoneração. Quem diz isso é o presidente da FPA. A ministra Carmen Lúcia, ela manda o senador explicar 4 mil gastos em posto de gasolina em um único dia. Realmente, isto causa uma admiração. A aplicação da vacina pela dengue, pelo SUS no Rio Grande do Sul, será avaliada apenas em 2025. Mortes já estão acontecendo, mas aquela vacina adquirida pelo Ministério da Saúde para o Brasil virá só em fevereiro. Claro que está próximo, mas a quantidade é que é ínfima. Não consegue atingir nem mais do que 1,1% do percentual de pessoas da faixa etária estipulada. Estão esperando o quê? Em outras épocas, se não comprasse ou não adquirisse, já está matando. Não é Covid, mas já está matando. E antes era um chamado de outras coisas, mas era outra gestão e outro governo. Agora a imprensa quietinha, solidária com tudo o que acontece nos dias de hoje na nossa política. Falando de Covid, uma nova onda do Covid-19 é o aumento de casos nos Estados Unidos e temos que nos preocupar porque poderá vir para cá. O começo sempre é em algum lugar e lá está acontecendo, embora que com um menor número ou possibilidade de letalidade. A CE e a RGE não demonstram falta de condições técnicas e financeiras para perder a concessão. Quem diz isso é a ANEEL. Mas eu também concordo. Catástrofes como houveram agora nos últimos tempos são impossíveis de ser esperadas. Não tem como, extrapolou a tudo. Por exemplo, onde eu resido, o temporal, aquele dia que arrancou toda a minha energia solar, destruiu tudo, foi nunca visto. E eu moro há mais de 40 anos aqui. E eu acredito que tenha sido um recorde, principalmente na área de Canoas, Cachoeirinha e Gravataí, da qual eu me encontro. Já aqui no nosso estado, o governador Eduardo Leite convida o vice, ele existe, é o Geraldo Alckmin, para o SUSM no Rio Grande do Sul. Em outras épocas, na outra gestão, quando vinha o presidente Jair Bolsonaro, ele evitava e mandava o seu vice. Mas agora ele é candidato, não esqueçam, pelo PSDB, à presidência lá em 2026. Mas eu acredito que o Geraldo Alckmin, essa comitiva deve ser de menor importância, porque aquela que foi, naquelas catástrofes que nós tivemos, quem dominou uma comitiva ou comandou uma comitiva foi aquela que não recebeu nenhum voto dos brasileiros, foi a Janja, a esposa do Lula. E o vice ficou lá na dele. Agora, convidado pelo governador, tem a mesma filosofia de trabalho. Então, eles, nessa maneira, eles se unem. Mas eu espero que o Alckmin deva receber uma recepção não muito agradável, como a Janja não teve. O presidente Lula vir ao Rio Grande do Sul, ele vai pensar muito, principalmente toda a região sul, de que ele diz que seria de fascistas. Mas o governador Leite ignorou isso, basta dizer que foi naquele ato da democracia em que o povo esteve longe, ausente e muito bem afastado pela segurança. E ele chegou a interromper as férias. Esse é o nosso governador. Parabéns, governador Eduardo Leite. Pergunte ao funcionalismo público como está a sua gestão. E olha que de 0 a 10, se passar de 1, são alguns que são beneficiados. Mas isto é aqui.
Nos Estados Unidos, Donald Trump é condenado a pagar 83,3 milhões a uma escritora por difamação. Claro que dinheiro para ele não é problema, ele é riquíssimo, mas graças ao seu trabalho e também o que ele herdou da sua família, que é a família de empresários. Já nas prévias, está dando de lavagem, está vencendo o Biden em todas as eleições. A esquerda está apavorada, inclusive a vice, a Câmara, aquela ali diz que está, Deus o livre, se o presidente Donald Trump for eleito. Também aqui no nosso Rio Grande do Sul, a polícia apreendeu quase 12 toneladas de alimentos impróprios ao consumo. Foi no nosso litoral norte. Você que está pagando conta de luz, continue contente. Por enquanto, a ANEEL mantém a bandeira verde em fevereiro da conta de luz e segue sem sobretaxas. Isto é uma boa notícia, pelo menos nesta área. Lá na França, foi dito que ela se opõe à assinatura do acordo União Europeia e o Mercosul. Quem diz isso é o primeiro-ministro. Se você, colorado, está preocupado, o Cudê está convicto, treinador do Inter aqui em Porto Alegre, aposta em grande ano. E ele diz que já na próxima partida já terá a equipe escalada quase no seu ideal. Falando também de futebol a nível internacional, o Comitê de Apelações da FIFA confirmou a suspensão de Luis Rubiales. Ele é o ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol. E ele não poderá se envolver em atividades relacionadas ao esporte por 3 anos. Foi naquela entrega de prêmios em que ele beijou na boca a capitã feminina de campeã pela Espanha. E agora eles consideraram que esse beijo não foi consensual. E mesmo que fosse, seria algo que não cai bem numa cerimônia oficial transmitida para o mundo todo. Mais um desgaste político para a nossa política internacional. A Corte Internacional de Justiça rejeitou o pedido da África do Sul e subscrita pelo presidente Lula, não é o pensamento dos brasileiros, para condenar Israel por genocídio e interromper a guerra. E a Corte rejeitou. Quem liderou isso? A África do Sul, acompanhada pelo nosso presidente da República. A economia prévia da inflação avançou em 0,31% em janeiro. Quem diz isso é o IBGE, mas eu acredito que seja muito mais. No meu ver, pode ter por aí números manipulados para dar ênfase a dizer que a economia está de vento em popa na gestão. Mais de 2.500 crianças e adolescentes foram retiradas de situações de trabalho infantil no Brasil em 2023. Serão mais uns daquele da geração nem trabalha e nem estuda. Quando eu era criança, os pais faziam os filhos trabalhar, tanto para si como para outros, para mostrar que ele teria que prover uma família e que era bom que continuasse trabalhando e estudando. Mas os tempos mudaram e com isso que forma essa geração, que eu chamo de geração de papel, com um forte vento já rasga. A Corte Internacional de Justiça determinou, isto sim, que Israel tome medidas para prevenir um genocídio na faixa de Gaza, ou seja, selecionar no combate quem são os guerrilheiros do Hamas e quem são os palestinos residentes, que é aquele povo sofrido que está sob 2 fogos. O Superior Tribunal de Justiça negou um pedido de que guardas municipais que portarem armas por fora do serviço. Isso aí foi os guardas municipais que foram presos pela Polícia Rodoviária Federal e o Supremo tomou essa decisão.
o guarda municipal ele poderá usar arma tão somente do serviço e não de uso particular. Aí ele entraria no porte ilegal de arma. Motorista de ônibus e caminhão tem novos prazos para realizar o exame toxicológico. Normal no Brasil se prorroga prazos de tudo, mas se informe na internet quais são os novos prazos, porque brasileiro não cumpre horário e nem prazo. A expectativa de vida ao nascer cai para 76,38 anos aqui no Rio Grande do Sul. Então eu ainda tenho, estou dentro da programação da expectativa de vida. O vice-presidente, o Geraldo Alckmin, participa do lançamento da pedra fundamental da usina do etanol no Rio Grande do Sul. Isso é lá em Viadutos, lá no nosso interior do Rio Grande. O Rio Grande do Sul também confirma um caso importado de sarampo e reforça a recomendação de vacina contra a doença, uma vez que ela já estava quase que erradicada no Brasil. Mais uma preocupação na área da saúde. Pagamentos em ações trabalhistas aumentam 20% e superam 5 bilhões no Rio Grande do Sul. Passageiras são presas com drogas em ônibus que viajava do Pará para o Rio Grande do Sul. Mais um abastecimento que foi cortado. Ainda bem. Com toda a crise que a CE Equatorial está enfrentando, ainda um caminhão, um MUC, caiu no arroio Dilúvio, em Porto Alegre. Mais um problema para a empresa. Ex-secretária municipal de Porto Alegre e ex-servidor são condenados por rachadinha. Isto aqui no nosso Rio Grande do Sul. Hotéis em Porto Alegre, vejam só, registram ocupação recorde em dezembro. Isto realmente é algo que não acontecia há muito tempo. Em Canoas, grande Porto Alegre, guerra de facções está agitando e causando grande transtorno e um grande aparato policial, tanto da Polícia Civil quanto da Brigada Militar. São a guerra de facções e inocentes estão no meio. Já houveram mortes nos últimos dias. Em Montenegro, uma mulher morta ali próximo ao Parque Centenário, Vila São João. É um homicídio que ainda não tem grandes informações. Mas o nosso preâmbulo é isso aí. Teremos muito mais na nossa sinopse. E é para lá que nós vamos conversar com o nosso amigo, aí sim, ao vivo. E aí, amigos do programa Pauta Livre, somos nós, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Como sempre, transmitimos pelo canal do YouTube de Pepe Severo, isto em vídeo. As nossas lives são sempre às segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Também nós temos outras programações. O Giro da Várzea, em que trata do nosso amador e do varziano. Também o Alô Comunidade, que divulga alguma coisa da sua comunidade. Contato conosco pelo DDD 51 9917 62804. Também é o WhatsApp. Agora em arte, nós colocamos ali na nossa página da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, no Facebook. Também em edições daí do Amador e do Varziano, do programa O Giro da Várzea, esse nós colocamos em arte também na página dos Coroas de Canoas. E é por isso que eu peço que vocês, além de acompanhar as nossas lives, que curtam, comentem, compartilhem,
e deem aquele like positivo e divulguem o nosso link. Nas nossas programações, nós temos sempre 3 estúdios. O estúdio do preâmbulo, aquele em que nós damos uma luz do que terá dentro da nossa live. O estúdio 1 é aquele que eu interajo com vocês. No estúdio 2, em que nós temos uma sinopse, sempre com um apanhado de notícias quentinhas, idôneas e de órgãos de comunicação que nos dão credibilidade. Do que nós falamos? Nós falamos de economia, saúde, polícia, política, guerras, esporte. Agora, a pauta é livre. Vocês é que podem definir, se quiserem, qual o caminho que nós temos a seguir. Vocês são a matéria-prima do nosso programa. E é por isso que eu convido que estejam sempre conosco. E ficamos agradecidos. Assim é o Pauta Livre. Vamos lá interagir com os nossos amigos, aí sim, ao vivo, com a nossa live. Agora sim, pessoal, é 21 graus a temperatura. Que felicidade estarmos aqui, agora sim, ao vivo. Até agora estávamos com o nosso preâmbulo, estávamos só interagindo com os nossos amigos. Neste momento, o nosso amigo Thatcher disse que a Maria Beatriz está na audiência conosco. Eu dei aquele boa noite lá por escrito, agora estamos aqui ao vivo. Qual é a conexão da Maria Beatriz? Diz qual é a idade dela, o Tati. Sempre é bom esclarecer que as pessoas não conhecem. Nós estamos com duas, até agora estávamos com 2, agora então estamos com a terceira audiência do sexo feminino, que é a Elvira e a Janei. Também entrou o Zé Sanguinetti, que está na zona norte de Porto Alegre, 22 graus lá. Aqui no nosso estúdio, 21. Mas vamos lá ao estúdio 1, agora sim, esse aqui é tão somente o estúdio 2. Muito contente por estar conosco. Agora estamos chegando, é nós aqui, é com nós mesmo. É o programa Pauta Livre e agora aqui no estúdio 1 e aquele em que eu interagi com vocês. E agora nós vamos ver aquilo que vocês já entraram conosco ali às 21 horas, quando nós começamos a nossa transmissão. E foi nessa hora que a nossa amiga Elvira, lá de Arujá, São Paulo, que entrou em contato conosco, sendo a número 1 hoje, e ainda além de ser representante do sexo feminino, uma delas, temos mais. No andar da carruagem nós comentaremos. Lá deve ter muita inundação em São Paulo, que fez 470 anos no dia de ontem, e disseram que desde 2013 nunca houve tanta água nos seus mananciais e no abastecimento. É algo inédito. Antes, nesse período, tinham sempre secas. Mas possibilidades de enxurradas, chuvas, transtornos existem. Então, muito cuidado aí, Elvira, além de recomendar o teu filho, que é o João Batista, que deve entrar ainda no andar do programa. O nosso programa é das 21 às 22 horas. Tempo nós temos para interagir conosco. Mas fica lá na plataforma do YouTube, e eu já havia feito também um pedido, mesmo que as pessoas intercedam aqui conosco, deem aquele like de positivo, embora que não tenhamos uma plataforma remunerada, cheguei a bater no meu microfone aqui, o que importa é aquele prazer que nós temos de satisfação de saber que a nossa programação está agradando a vocês. É muito bom, agrada a mim, e o meu intuito é esse. E o bate-papo entre amigos, embora tenhamos um grupo pequeno, mas é um grupo seleto, e a seleção é natural. Nós não fazemos discriminação nenhuma, como eu sempre digo. Mas o pessoal sempre esses ferrenhos, eu fico muito contente. Às vezes alguns até explicam que não puderam comparecer ao programa, mas não importa. Não tem que justificar coisa nenhuma. Aqui nós temos democracia. Liberdade é aquilo que nós fazemos escalado ou por obrigação. Realmente não é uma boa filosofia. E é por isso que eu gosto de que vocês estejam espontaneamente conosco. E depois de ter respondido para Elvira lá o nosso boa noite, Elvira, são os mais distantes que mantêm contato conosco, apesar que a internet nos aproxima e muito. A Elvira e o João Batista, que são lá de Arujá, São Paulo. Não é de tão longe, mas eu na norte de Porto Alegre, aqui na nossa grande Porto Alegre, outra representante do sexo feminino que entrou em segundo lugar hoje.
E a Janei Lima, nos dando uma boa noite a todos os participantes do Pauta Livre. Ela é componente do Casal 20 da Zona Norte, que é o meu amigo, irmão de coração, é o Henrique da Silva e Silva, o Capitão Henrique, que inclusive da turma CFS 1972, que lá por escrito havia comentado que um dos amigos da nossa turma, o Rivas e a sua esposa, de Pelotas, estão, na quinta-feira, estão cumprindo 10 dias de contemplação, que foram contemplados, de veraneio na turma, lá na Cidreira, na colônia de pé da SSTBM. Para veraneio, eu acredito que não tenha dado ainda uns dias lindos, mas lá bom é participar com os amigos, tem muitas atividades, tem bingo, tem som colocado pelo mestre cerimônias, que é o Aristeu, tem bocha, tem futebol, tem muitas atividades, além de conhecer ou relembrar muitos amigos que são do interior, que se não conheciam, voltam a conhecê-los. É isso aí. Hoje também teve a família do nosso amigo Cláudio Matos, da turma CFS, esteve toda na inauguração da nova Prefeitura Municipal de Cidreira. Nós acompanhamos pelas redes sociais. Depois veio ele, Alexandre Marques, que também falando de litoral, e é lá que ele está. É em Cidreira, é o expert na área do esporte, do Expresso da Várzea. Nosso co-irmão de divulgação, está sempre esperto e nos dando informações quando elas acontecem, principalmente nessa área. Ele nos dá também outras informações que são de grande valia, também na área policial, e nós ficamos atentos e aproveitamos, e a possibilidade que nós tivermos, nós estaremos aqui editando com vocês. Agora também pensamos por bem, nos dias que nós não temos Pauta Livre, também colocar no canal do YouTube, por isso que eu peço que vocês que não são inscritos se inscrevam. Algumas notícias que acontecem, que estão em pauta, a gente faz um apanhado de notícias do dia, o que muito soma no nosso canal. Não temos ambições monetárias nenhuma, porque não temos remuneração, mas a satisfação de estar transmitindo para vocês o que acontece. Notícias locais do Brasil e do mundo nos agrada muito, e eu acredito que sempre tenha um valor de informações a vocês. E o Alexandre Marques disse assim: boa noite, Severo. No pré-olímpico, o Brasil está vencendo a Colômbia por 1-0 com gol do Hendrick. Começou o segundo tempo, quando ele intercedeu conosco. Já faz algum tempo, e eu disse, assim que acontecer qualquer outro lance, estejam conosco. Até vou me ajeitar aqui, agora sim. Eu estava meio deslocado aqui no meu estúdio. O Alexandre Marques complementando diz assim: o Gauchão, amanhã o Inter vai enfrentar ao Ipiranga. E no domingo, o Brasil de Pelotas vai enfrentar ao Grêmio. Já o Inter vai emprestar ao goleiro Kehler para o Vasco da Gama. Realmente ele não está tendo oportunidade e tem que estar na vitrine, porque é um produto, um patrimônio do clube, né? E tem que estar sempre na vitrine para ser valorizado para futuras negociações. Se ele não está sendo aproveitado, a hora que aparecer uma boa proposta, além do empréstimo, poderá ser vendido, porque o treinador não o usa e ele precisa estar jogando, e treinos não é igual a partidas, tem que estar sempre em atividade. Então, obrigado, Alexandre Marques, por estar conosco. Mas, segundo eu havia comentado ali por escrito para ele, o Cudê diz que agora nesse jogo contra o Ipiranga já está tendo uma escalação perto do ideal, que os colorados, embora que esse início e o gauchão não é parâmetro para competição nenhuma, diz ele que vai melhorar a equipe do Inter. Quem promete isso é o Cudê. Não coloquem na minha conta isso aí, é ele quem diz. O Jorge Antônio, que eu digo sempre que é o nosso emissário também na área do esporte, nos traz sempre informações, imagens para que nós coloquemos lá na página do Facebook dos Coroas de Canoas, da qual somos um dos administradores. E eu digo sempre que ele é o nosso emissário. Claro que não é remunerado, porque nós não temos patrocinador e não temos patrocínio nenhum, então não podemos pagar nenhum funcionário. Aqui até vou hidratar, olha aqui, ó, sem logo, tá aqui, ó, não temos patrocínio nenhum, ó. Mas é água realmente.
Outros em discurso, nós não estamos em discurso. Em discurso dizem que tem água, mas não é assim. Não é água. Mas é isso aí. Mas depois falou o meu irmão, o Coronel Severo, meu irmão caçula. E ele disse assim: uma boa noite, um bom programa, saúde e uma boa sexta. Mas eu até questionei se ele estava na Belembé ou lá no Paraíso, que é a sua... Eu não sei como é que está saindo o som para vocês aí. Houve um corte aqui no meu ouvido, mas eu acredito que agora tenha regularizado. Se vocês tiverem algum problema de som aí, nos digam para que nós corrigimos. Aqui nós somos o técnico, o âncora, o apresentador e todo. É por isso que nós temos toda essa qualidade no programa. Não por causa minha, é pela dedicação que nós temos no programa. E agora até estabilizou todas as redes sociais. Nós ficamos contentes, aquelas oscilações que houveram em outras oportunidades agora está bem melhor, não tem oscilação nenhuma na internet. Aos poucos vai se ajeitando a energia elétrica, as ligações telefônicas, a água, a luz, porque aquele vendaval que nós tivemos há uma semana atrás, agora, não digo uma semana, mas há dias atrás lá, agora tudo está estabilizando. Quem entrou depois é o nosso amigo Thatcher. Quem é ele? Zona Norte de Porto Alegre. Ele é um dos filhos do casal 20 da Janei e do Henrique da Silva e Silva. E ele assim: boa noite, Batman. É assim que os meninos lá na casa dele, eu fui visitar, eu não chamava porque eu estava com uma camisa que tinha o logo do Batman. Mas vai aí, aqui sou eu respondendo. E o Thatcher brincando assim, ó: vai comer uma picanha, dizendo que o Lula vai vir comer uma picanha aqui no Rio Grande do Sul. E até eu brinquei que ele apareceu agora, ele estava meio afastado, ele apareceu agora porque o Grêmio ganhou, desencantou, e havia na derrota no primeiro jogo, ele não havia terminado, ele nem estava aqui conosco. É coincidência e tu estás aí. Agora apareceu ele, os Manequinhas, e ele diz assim: primeiro nós temos que deu boa noite assistindo Pauta Livre. E até ele havia pedido para que eu divulgasse também no programa, que eu já dei informação para ele. E está aqui a informação, o Manequinhas, das feiras do empreendedor, que sempre são organizadas pela nossa amiga a Raquel Macedo, na Praça Ambiental da Morada do Vale 1. E ele está. E ele pediu que divulgasse o telefone dela. Ela é uma líder comunitária aqui, talvez até se candidate a vereadora da cidade, mas essa feira do empreendedor que ela faz é muito útil. E o Manequinha havia pedido que eu divulgasse, e aqui está o telefone dela. Quem tiver interesse de colocar a sua feira de artesanato, de alimentação, nessa feira do empreendedor que acontece uma vez por mês, é o telefone pelo DDD 51, pelo 984 694 192, Raquel Macedo. Então se inscreve antes ali e participa dessa feira, porque vale a pena. Muitas pessoas comparecem, além de ser um passeio com a família. É muito legal, e sempre que a oportunidade acontece, eu faço também algum videozinho para divulgar, embora que eu faça arte para fim de colaborar com o programa Alô Comunidade. Estou sempre disposto a estar com vocês. Eu havia perguntado, o Thatcher disse assim, ó: a Maria Beatriz está na audiência. E eu disse assim: boa, Beatriz. E perguntei para ele: ô Thatcher, até para nós sabermos se é pessoa adulta, porque tem o pessoal da família dele lá, e às vezes eu fico meio perdido na poeira, não é certo que eu tenho domínio daquilo que os meus amigos falam aí. Então a Janete disse assim, ó: a Maria Beatriz vai fazer 9 anos em fevereiro, no dia 10. Não esquece de bem próximo a essa data, ô Janete. Passa os dados dela direitinho para que nós façamos a divulgação, inclusive para os nossos amigos, além de fazermos uma arte e divulgar nas
redes sociais, que é muito legal, e nós temos esse interesse. Pegamos uma foto dela e colocamos também arte, que é uma das maneiras que nós divulgamos o nosso pessoal, além daquilo que nós temos aqui. Os manequins, assim, ó, o incentivo, o estúdio é bom porque estávamos perdendo alunos e agora praticamente estamos comprando alunos. É mais ou menos assim, ó, Manequinha. É esse considerado pé de meia. É uma maneira que tem que se fazer. Eu até louvei esse programa do governo Lula, porque tudo que é de bom e soma, e realmente nós precisamos levar essas jovens e tudo ao estudo, para que não se percam na vida. Quem tem estudo, teoricamente, e boa índole, vai para o bom caminho. Então nós temos que sempre incentivar que estudem e que trabalhem. Agora, aquela notícia de que muitos jovens foram retirados do trabalho escravo, que é nada trabalho escravo, trabalho como se fazia antes, de sol a sol, que é uma necessidade, não tínhamos equipamentos, mas tinha bastante mão de obra, bastava querer que tinha trabalho. Agora tudo com todo o conforto que eles têm. Às vezes diz que a Polícia Federal pegou trabalho, não escravo, mas análogo à escravidão, mas a gente vê alojamento de alvenaria com colchões, embora que digam que em péssimo estado. E o que deixa para as pessoas que não têm nada? Aqueles trabalhadores que não têm o mínimo de condições e trabalham realmente para suprir a família. Então temos que dar incentivo para tudo isso. Aí veio ele, João Batista Romeiro, esse é o filho da Elvira. E lá de São Paulo ele fala assim, ó: boa noite, meu amigo Severo. Um forte abraço para você e a todos os amigos do Pauta Livre. E um bom final de semana para ti também. Aí vocês deverão ter um bom e chuvoso final de semana. Mas aqui também promete chuva no nosso Rio Grande. Basta que a temperatura agora aqui, mesmo que diga 21 graus, mas a sensação térmica é de bem menos. Temos uma brisa aqui que realmente deixa bem frio a temperatura ou a sensação térmica. E alguma coisa aconteceu que eu não saberia dizer. Até vou reduzir, vamos ver se talvez eu tivesse com o som muito alto, até vou dar uma olhadinha aqui no outro. Vamos ver, talvez eu estivesse aumentando ou alguma coisa. Eu vi que isso aí é inédito, ainda não havia acontecido. Qualquer problema no som. Eu vou ver se dou uma passada aqui. Enquanto isso eu dou uma respondida, mesmo com a situação meia ruim. Disse assim, ó: esse desgaste político do Brasil e a África é complicado. Esse aí, agora sim, eu acho que eu estava com volume muito alto aqui, e talvez causasse uma saturação nos meus equipamentos. Agora eu acredito que tenha havido uma melhora, ô João Batista. Diz qualquer coisa aí, vamos ver, eu acredito que tenha melhorado. Que aqui nós fazemos toda a função, nós somos âncora, nós somos diretor do programa, redator e técnico também. O som não está bom, disse João Batista. Agora vamos ver. Agora dê esse ajuste. Me respondam agora. Aí agora. O Manequim disse assim também que o som estava chiado. Mas agora vamos ver se melhorou. Agora melhorou. Eu estava com o som saturado aqui na minha mesa de som. Eu havia aumentado muito o volume e isso satura. Agora, eu estou aqui, até dei uma mexida aqui. Você não vem, né? Mas eu dou uma cutucadinha aqui e fica... Aí o Zé Sanguineto também disse: nosso amigo colabora desse jeito. O som melhorou, isso é inédito. Ainda não havia acontecido. Mas agora nós vamos cuidar para manter um som tal. Mas eu acredito que algo esteja acontecendo. Se for o caso no outro programa, nós temos 4 microfones aqui no nosso estúdio. E eu vou mudar o microfone. Até vou passar 21 horas e 46 minutos. Vou trocar o microfone para ver se o problema seria ele. Aí vamos ver agora. Tá chiado um pouco. Mas vamos ver. Enquanto isso eu vou aqui no estúdio 2. E há muito tempo que eu não havia colocado o Centro Odontológico Canoas para vocês. Mas vamos botar agora aí. Vamos ver o que dá. São 3 minutos e vamos ver se melhora o nosso áudio. Alô, amigos, agora o assunto é sério. É tanto sério quanto a preservação da nossa saúde.
é o que nós temos de mais importante na nossa existência. E principalmente a saúde bucal. E é por isso que eu estou indicando a vocês o Centro Odontológico Canoas, que fica ali na rua Uruguai 272, esquina com a Canadá. Telefones de contato pelo DDD 51, pelo 37 85 7484. Também pelo celular, DDD 51 pelo 998 13 1007. Eu recomendo porque sou paciente e conheço as instalações. Instalações essas de primeiro mundo. Além de você ser atendido, também recebe um mimo, tendo a oferecer água gelada, cafezinho, bolachinha, biscoitinhos, tudo a seu gosto. Temos também sempre um ambiente temático, que vai agradar a você adulto, a você idoso e a você criança. Tem um ambiente também kids. Tudo isso deve ser conferido. E com agora certeza sim, todos nós... até interferir para... Troquei o microfone para ver com vocês como é que fica agora o nosso áudio. Porque já são 21 horas e 48 minutos e eu me obriguei a interferir. Digam alguma coisa aí o que está acontecendo, que eu troquei o microfone e talvez fosse ele. Mas eu acredito que não. Digam alguma coisa aí, deem aquela opinião, mas eu acredito que agora regularizou. Troquei o microfone, o nosso estúdio tem 4 microfones, inclusive eu recebo convidados aqui, né? E o Sanguinetti agora ficou bom. Mas eu troquei também o microfone. Talvez nós tivéssemos um problema naquele microfone que eu uso quase que um, nós temos 4 no nosso estúdio, e isso isso aí deve ter interferido. Agora em próximas vezes eu vou usar esse microfone para que não haja, não é possível. Nós estamos sempre com a qualidade de imagem e de som e é por isso que você nos ajuda muito. Manequinha também disse, agora melhorou. Muito obrigado, é isso aí, a audiência de vocês nos ajuda muito. Quase que não deu para ler a sinopse hoje, 21 horas e 50 minutos, com um microfone diferente e novo, embora que vocês não vejam. Esse aí que aparece é o virtual, não é o microfone na real que eu uso. O microfone está aqui na nossa mesa. Daí agora eu tenho que mostrar para vocês para saber em que microfone estamos falando. A Gleisi Hoffmann é a presidente do PT. Ela disse que a possibilidade de processar o deputado Nicolas por dizer que aquela possibilidade de participar, o PT ter participado do mando na morte de Marielle. Porque na real a tristeza da esquerda, o presidente Bolsonaro não tinha nada, mas ele sim, este vai mover a ação e vai ganhar muito dinheiro e de muitas pessoas e muitas entidades. Agora sim, vou dar uma ida até para responder aos amigos. O Zé Sanguinetti, agora ficou bom. Os manequinhas, o áudio melhorou. Melhorou não é o suficiente. Melhorou, disse assim, tá bom ou tá melhor não. Tem que estar excepcionais. E o João Batista daí se antecipou, disse assim, ó, tá 10 Severo, tamo junto, amigo. Arujá, São Paulo. Que coisa boa. Isso aí nos dá um incentivo. Não podemos decair a qualidade em hipótese alguma. Inclusive naquilo que temos de melhor, que é imagem e som. Não é possível. O noticiário, quase que aquele nosso preâmbulo, ajuda muito. A nossa sinopse nós anotamos 3, 4 páginas, aqueles mais importantes, e estamos aqui só com recurso. Mas só em falar aqui na nossa live, já o tempo voa. Eu vejo agora, faltam tão somente 8 minutos para que nós terminemos o nosso programa. Então isso aí vai de vento em popa. E não vem querer a internet ou o som interferir no nosso equipamento, embora que a internet dessa vez estabilizou, não está oscilando. Realmente o problema que nós tínhamos era no nosso microfone. Eu acho que ele foi manipulado por muito tempo
e aí ele causou esse transtorno. Mas agora está resolvido. Eu vou dar uma passada aqui no Estúdio 2 novamente, antes que termine o programa, algumas coisas, algumas notícias que estão acontecendo que foram. A Globo, aquela grande, ex-grande emissora, ainda ganha muito dinheiro do governo federal, mas ela está tímida e calada sobre a delação que foi dito do mandante, quem seria o mandante da morte da Marielle. Nem se fala do motorista, esse passou batido, mas ele também foi morto. E ela deve ter medo de uma ação judicial. Mas agora não adianta, tudo está gravado e aquela denegrida na imagem do presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro e toda a sua família, isso aí já aconteceu. A ação na justiça ainda cabe e ele deve ganhar dinheiro e esse pessoal tem e muito. O Flávio Dino, ele diz que o inquérito da Marielle está perto do fim. Eu acho que eles ainda estão preocupados. Eu acho que ainda querem saber quem foi o mandante que mandou o mandante do crime cometer isso aí. Eles querem procurar alguma coisa que ligue alguém da direita. Mas, infelizmente, não tem ninguém. O mandante é do MDB, depois apoiou o PT para ser eleito no governo Dilma. E ela era do PSOL, tudo entre esquerda. Não deu outra, né? Um sargento da Polícia Militar da Bahia, aposentado já reserva, o Josafá Ramos. E ele ficou 49 dias presos. Ele é de Feira de Santana e alguém fez uma fake news e colocou a foto dele entre os manifestantes. Foi uma fake news. Mas ele foi preso, mesmo assim, diante de imagens manipuladas com fake news por maldade. Ele é um ex-vereador de Feira de Santana e era de direita. Depois ele foi solto, depois desses 49 dias, mas ainda está com tornozeleira eletrônica. A Polícia Federal o prendeu, os policiais não sabiam o que dizer, dizia que era um inquérito sigiloso, e após solto ainda continua, embora comprovando que ele estava na Bahia, ele continua com tornozeleira eletrônica. Só falta a PGR pedir que ele faça acordo, ou seria assumir que cometeu crime antidemocrático ou contra o lesa pátria, mas ele está firme aí, o sargento, e vai segurar e vai acionar. Aquele padre, o Júlio Lancelotti, o pessoal da esquerda o defende de unha e dentes, e inclusive a ministra Aniele Franco, eles querem que ele seja indicado para o Nobel da Paz. E, inclusive, o Flávio Dino o condecorou com uma medalha em outra época. É tudo aí, eu não sei por que eles se agarram de unhas e dentes a esse padre, né? Um novo jogo do comércio e das empresas é chamado reduplação. Eles reduziram o preço do produto, a quantidade de peso do produto nas prateleiras e mantém o mesmo preço. Nós estamos sendo ludibriados por mais uma trampa que existe no nosso comércio, chamado esse jogo do comércio de reduplação. Vejam bem, um exemplo que tem ali, que deram aqui, o Tang, ele tinha tantos miligramas de pó, é um exemplo que eu dou para vocês, e agora reduziu pela metade. O que você fazia com 1 litro, você vai ter que colocar 2 pacotes, e o preço é o mesmo do anterior. E é um jogo que está havendo. Então, quando eles lhe dão a ilusão de que baixou o preço, não, baixou a quantidade de mercadoria, e o preço continua o mesmo, e você está perdendo, e muito. Juazeiro do Norte, lá no Ceará, eles se livraram de ver um show de Pablo Vittar, que seria no dia 6 de fevereiro. Sabe por quê? Falta de público. E com isso, eles pararam de divulgar o show
e vão devolver os ingressos a quem teve a felicidade de comprar e a baixa aceitação. É mais um que está sendo boicotado. Quase ao término do programa, vou dar um pulo lá porque entrou o João Batista dizendo assim, ó, esse padre eu conheço, ele desde quando trabalhava na casa de detenção. Não vou nem falar nada, muita gente sabe. E nós também sabemos que por muito tempo o João Batista, na sua atividade profissional, foi agente penitenciário, hoje chamado de policial penal. Então ele conhece esse padre de outras histórias, e as histórias que ele tem agora lá na Praça da Sé são ferrenhas, além de acusações de que ele explora os pobres, os mendigos que sempre sobra para ele, através de ONGs. E a arquidiocese diz que isso aí, eles não veem grandes coisas. É a nova igreja. O catolicismo está caindo por terra. Olha as novas palavras do Papa, dizer que roubar não deve ser condenado pela igreja. É muita evolução. E o Papa, quando naquela crise imensa lá na Argentina, com aquela inflação, ele nunca se manifestou em prol do seu país. Agora vocês querem que ele vá se dedicar aos fiéis? É uma igreja muito moderninha e está espantando aquele povo católico. E nós lamentamos muito que isso esteja acontecendo. Agora retorno quase ao término do programa, aqui novamente no Estúdio 2, para concluir. O papo está muito legal, eu agradeço o público que esteve conosco, mas está chegando ao fim de semana, está iniciando um início de final de semana, e vocês devem aproveitar. Aqueles que não estiveram conosco no dia de hoje, com certeza tinham outras atribuições, e o nosso programa, em hipótese alguma, deve trazer problemas para vocês participarem da família, união da família, conversar com netos, com os filhos. Isso é muito bom. E aqueles que têm a sua companheira, com a sua companheira. Eu não tenho, porque viuvei já há um tempo, mas logo, logo teremos uma companheira, com certeza. Para terminar, a decisão do ministro Alexandre de Moraes causou uma situação da oposição em que havia um revezamento na liderança, mas agora todos concordaram que o Carlos Jodi, que ele é líder da oposição no governo, ele vai continuar nessa liderança. Por tempo eles terminaram o revezamento. Então essa atitude daquele caso que houve de cumprir mandado na residência dele, lá na Câmara dos Deputados, sem conhecimento do dono da casa, que é o Lira, porque é considerado dono da casa, ele não foi avisado, quem o avisou foi a Polícia Legislativa. E dentre tudo isso, o presidente Lira agora está sendo pressionado para que acelere a votação da redução dos poderes do Supremo Tribunal Federal. Já o presidente do PL disse que o Alexandre de Moraes e o Rodrigo Pacheco são frouxos. Foi as frases dele. A frase do Alckmin já foi diferente. Disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro é um desocupado e que não preocupa o governo Lula. Só que eles falam noite e dia no governo Lula. São os maiores garotos propaganda do Lula. E eu acredito que se do Bolsonaro, digo, é Lula, é Alckmin, todos eles, a Janja, mas eu acredito que se for tornado elegível, que essa possibilidade ainda existe, eu acredito que não dará para eles, como lá nos Estados Unidos não tem para o Biden. É Trump na cabeça. O nosso muito obrigado, uma boa noite, fiquem com Deus, um bom final de semana e não esqueçam, lá na segunda nós estaremos aqui. É o Pauta Livre que deseja que vocês fiquem com Deus. Que dia será? Hoje é 26, 27, 28 e 29, 21 horas do nosso encontro. Até lá, fiquem com Deus e uma boa noite e muito obrigado por estarem conosco.